Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Acabamos de ouvir esta página do Evangelho consignada de São João, capítulo 15, versículos 1 a 11. A videira verdadeira. Teremos a seguir a locução do Santo Padre. Ouçamos então as suas palavras neste encontro com o clero, este encontro tão aguardado com os religiosos, religiosas e seminaristas. Ouçamos. Caríssimos irmãos bispos, queridos sacerdotes consagrados, consagradas, seminaristas, prezadas famílias, queridos amigos colombianos, queridos pais. A alegoria da videira verdadeira que acabamos de ouvir no Evangelho de João situa-se no contexto da última ceia de Jesus. Naquele clima de intimidade, de uma certa tensão, mas carregada de amor, o Senhor lavou os pés dos seus discípulos, quis perpetuar a sua memória no pão e no vinho, e também abriu profundamente o seu coração àqueles que mais amava. Naquela primeira noite eucarística, naquele primeiro ocaso, Jesus, depois do gesto de serviço, abre-lhes o seu coração, entrega-lhes o seu testamento. E como naquele cenáculo continuaram depois a reunir-se aos apóstolos, algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus, assim aqui hoje, neste lugar, nos reunimos nós para o escutar, para nos escutarmos. A irmã Leide de São José, Maria Isabel e o padre Juan Felipe deram-nos o seu testemunho. E cada um de nós que aqui está poderia também contar a sua história vocacional. E, em comum, todos temos a experiência de Jesus que veio ao nosso encontro, nos precedeu e, assim, nos cativou o coração. Como diz o documento de Aparecida, conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria, nosso evangelizar. Muitos de vós, jovens, descobristes Jesus vivo nas vossas comunidades. Comunidades com um ardor apostólico contagioso que entusiasmam e fascinam. Onde há vida, fervor, paixão de levar Cristo aos outros, surgem vocações genuínas. É a vida fraterna e fervorosa da comunidade que desperta o desejo de se consagrar inteiramente a Deus e à evangelização. Por natureza, os jovens são
ricos de aspirações, inquietos. E aqui quero detener-me um instante. Quero ater-me por um momento, E fazer memória dolorosa. fazer memória. É uma parênteses. Os jovens Naturalmente inquietos. são naturalmente inquietos. Inquietude, Tantas vezes muitas vezes destruída por los sicarios de pelos la droga. sicários da droga. Medellín Me- me trae esse recuerdo. Medellín traz-me esta recordação. Evoca tantas vidas jovens, truncadas, descartadas, destruídas. Los invito a recordar, Convido-os a recordar, a acompanhar este lutuoso cortejo, a pedir perdão para para aqueles que destruíram as ilusões de tantos jovens. Pedir ao Senhor que converta seus corações. pedir Que acabe com esta derrota da humanidade jovem. Los jóvenes son naturalmente inquietos. Os jovens são naturalmente inquietos. Asistimos a una crisis del compromiso. Assistimos a uma crise do compromisso. São muitos os jovens que se solidarizam diante dos males do mundo e embarcam em diversas formas de militância e de voluntariado. São muitos. Alguns são católicos praticantes. Água de rosa, muitos outros, como dizia minha avó. Outros não sabem se creem. Outros não sabem se creem ou não creem. Porém, essa inquietude os leva a ser algo mais. Essa inquietude faz gerar um voluntariado em todo mundo, em nossos jovens, de nossos jovens. Eis o que causa a inquietude. Quando o fazem por amor de Jesus, sentindo-se parte da comunidade, tornam-se caminheiros da fé. Felizes por levar Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra. E quantos, sem saber que estão chegando, chegam. Esta riqueza de caminhar, de ser caminheiros. Caminheiros de uma fé que muitas vezes não entendemos. É ser testemunha. Testemunha e não sabe. A ação do Espírito Santo que entra e nos vai trabalhando o coração. Uma das viagens, Jornada da Juventude na Polônia, encontro com os jovens, um almoço com eles, 15 jovens e o arcebispo. Um deles me perguntou que posso dizer a um companheiro meu jovem, ateu, que não crê. Que argumento posso usar com ele? Lo último que tenés que hacer es decirle algo. O único. Com a resposta, a única coisa que deve fazer, a última, é dizer-lhe algo. Pensar em fazer. Comportar-se de tal maneira
que a inquietude que ele tenha dentro de si o faça curioso e lhe pergunte. E quando lhe perguntar por seu testemunho, aí sim você poderá pensar em dizer alguma coisa. Então, é muito importante esse caminheiro, ser caminheiro da fé na vida. Essa é a videira mencionada por Jesus no texto que foi proclamado. É a videira do povo da aliança. Profetas como Jeremias, Isaías e Ezequiel referem-se a ele comparando a uma videira. E o próprio Salmo 80 canta-o dizendo: arrancaste uma videira do Egito, preparaste-lhe o terreno. Ela foi deitando raízes, lançando raízes, e acabou por encher toda a terra. Às vezes expressam a alegria de Deus pela sua videira, outras a sua cólera, desilusão e enfado. Jamais, jamais Deus se desinteressa dela. Nunca deixa de sofrer com os seus extravios. Se está distante, longe, ele sofre em seu coração. Nunca deixa de ir ao encontro deste povo que, quando se afasta dele, fica ressequido, arde e se destrói. Como é a terra, o alimento, o suporte, onde cresce esta videira na Colômbia? Em que contextos são gerados os frutos das vocações de especial consagração? Certamente em ambientes cheios de contradições, de luzes e sombras, de situações relacionais complexas. Gostaríamos de contar com um mundo de famílias e vínculos mais serenos, mas somos parte desta crise cultural de época, e é no meio dela, contando com ela, que Deus continua a chamar. De que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. Eso sabe que es cuento chino. Clarito? Eco. Santo Padre acrescenta então: aún en medio de esta crisis, em meio a esta crise, Deus continua chamando. Portanto, não pode ser um pretexto. Seria quase ilusório pensar que todos vós ouvistes o chamado do Senhor no seio de famílias sustentadas por um amor forte e cheio de valores como a generosidade, o compromisso, a fidelidade e a paciência. Alguns sim, porém não todos. Algumas famílias queiram Deus, muitas são assim. Mas para ter os pés por terra, significa reconhecer que os nossos percursos vocacionais, o despertar da vocação de Deus, estão mais perto daquilo que já aparece narrado na palavra de Deus e que a Colômbia bem conhece. Um rastro de sofrimento e sangue. A violência fratricida de Caim contra Abel e os vários litígios entre os filhos e entre as esposas dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, passando pelas tragédias que cobrem de sangue a família de Davi, até as numerosas dificuldades familiares que registra a história de Tobias, ou a confissão amarga de Job abandonado. Desde o início foi assim. Não pensem na situação ideal, mas na situação real. Deus manifesta a sua proximidade, a sua eleição, onde quiser, onde quer, na terra que quer, como neste momento, com as contradições concretas, como Ele quer. Ele muda o curso dos acontecimentos, chamando homens e mulheres na fragilidade da história pessoal e comunitária.
miedo Não tenhamos medo a esta tierra compleja. Antenoche, nesta terra complexa. una chica Ontem à noite, uma menina capacidades com especiales capacidades especiais en el grupo no grupo, que me dio la bienvenida en la anunciatura. que me deu as boas-vindas na anunciatura, Dijo que falou el núcleo de lo humano está en la que no vulnerabilidad. núcleo do humano está a vulnerabilidade. Y explicaba por E explicava por quê. Y a mí se me ocurrió preguntarle, Eu mesmo perguntei: ¿todos somos vulnerables? todos somos vulneráveis? Sim, Todos. todos. Pero hay alguien que no es vulnerable. Porém, tem alguém que não é Dios. vulnerável: Deus. Pero Dios quiso hacerse vulnerable. Porém, Deus quis fazer-se vulnerável. Quiso salir a callejear con nosotros. Veio caminhar conosco, Quiso salir a quis vivir nuestra historia. viver a nossa história. Tal como era. Quiso hacerse hombre Quis fazer-se en homem medio de una contradicción, em meio a uma contradição, en medio de algo incomprensible. em meio a algo incompreensível, Aceptación, com a aceitação no comprendía, pero obedeció. de uma menina que não compreendia, porém aceitou. E um homem justo Siguió que seguiu lo que le fue mandado. o que lhe foi mandado. Pero todo eso en medio. Porém, tudo isso em meio a contradições. No tengamos miedo. Não tenhamos medo nesta terra complexa. Deus sempre faz o milagre de gerar cachos bons como as torradas para o café da manhã. Que não faltem vocações em nenhuma comunidade, em nenhuma família de Medellín. E Deus é capaz de fazer algo comigo? Perguntem-se antes da refeição, dessa surpresa. E esta vid, que é a de Jesus, tem o atributo de... E esta videira, que é a de Jesus, tem a característica de ser a verdadeira. Ele já usara este adjetivo em outras ocasiões, segundo o Evangelho de João, a luz verdadeira, o verdadeiro pão do céu, a testemunha verdadeira. Ora, a verdade não é algo que recebemos como o pão ou a luz, mas brota de dentro. Somos povo eleito para a verdade e a nossa vocação deve acontecer na verdade. Se somos ramos desta videira, se a nossa vocação está enxertada em Jesus, não pode haver lugar para o engano, a hipocrisia, as opções mesquinhas. Todos devemos estar atentos para que cada ramo sirva para o que se pretendia, para dar frutos. Dar frutos. Desde o início, as pessoas a quem cabe acompanhar os percursos vocacionais deverão motivar para a reta intenção. Um desejo autêntico de configurar-se com Jesus, o pastor, o amigo, o esposo. Quando os percursos não são alimentados pela seiva verdadeira, que é o Espírito de Jesus, então experimentamos a secura e Deus descobre com tristeza aqueles sarmentos já mortos. As vocações de especial consagração morrem quando querem nutrir-se de honrarias, quando são impelidas pela busca de tranquilidade pessoal e de promoção social, quando a motivação é subir de categoria, apegar-se a interesses materiais,
apegarse a intereses materiales, apegar-se a interesses materiais, chegando a la torpeza, mesmo el afán del ao erro da avidez de lucro. que ya en otra ocasión. Como já disse em outras ocasiões, quero repetir como algo Que es verdad y es que é verdade e certo. el diablo entra por el bolsillo. O diabo entra pelo bolso, não se enganem. O diabo entra pela carteira. Esto Isto no es privativo de los não diz respeito apenas ao início. Todos nós devemos estar atentos, corrupción. porque a corrupção Hombres y las mujeres que están en la iglesia nos homens e mulheres que estão na igreja começa assim, pouco a pouco. luego nos lo dice Jesús. E depois, o próprio Jesus nos diz, lança raízes no coração e acaba por desalojar Deus da própria vida. No se puede ser. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesús dice, no se puede servir a Dios a dos señores. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores. A dos señores. Como si hubiera solo dos señores. No se puede servir a Dios. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Da categoría de señor. Jesus dá a categoria de senhor ao dinheiro. O que quer dizer? Que se agarra, não solta mais. Será o senhor do teu coração. Cuidado. No podemos Não podemos aproveitar-nos da nossa condição religiosa e da bondade do nosso povo para ser servidos e obter benefícios materiais. Hay situaciones, Há situações, estilos e opções que manifestam os sinais da secura e da morte. Quando isso se dá? Não podem seguir entorpecendo sua vida. el veneno de la mentira, O veneno da mentira, o ocultamento, a manipulação, abuso al pueblo de Dios, o abuso do povo de Deus, dos mais frágeis e especialmente dos idosos e das crianças, não pode ter lugar na nossa comunidade. Palavras muito fortes do Santo Padre, repetidamente interrompidas pelos aplausos dos presentes, quando consagrado na comunidade, uma instituição, paróquia, o que quer que seja, opta por isso, más seca. é um ramo seco. Solo hay que sentarse y esperar que el Señor la venga a cortar. Só resta sentar e esperar que o Senhor venha cortá-la. No solo corta. La alegoría Porém, Deus não somente corta, não se limita a cortar. A alegoria continua dizendo que Deus poda a videira das imperfeições. Bonita é a poda, dura, mas linda. es que daremos fruto. A promessa é que daremos fruto, e fruto em abundância, como o grão de trigo, se formos capazes de entregar-nos, de dar livremente a vida. Temos na Colômbia exemplos de que isso é possível. Pensemos em Santa Laura Montoya, uma religiosa admirável, cujas relíquias Hoy tenemos. se encontram aqui conosco. Ella desde esta ciudad se prodigó en una gran obra E que, a partir desta cidade, se prodigou numa grande obra missionária a favor dos indígenas de todo o país. consagrada. ¿Cuánto nos enseña? Quanto nos ensina esta mulher consagrada de entrega silenciosa, abnegada, sem outro interesse senão manifestar o rosto materno de Deus. Asimismo, Da mesma forma, podemos recordar o beato Mariano de Jesus Euse Hoyos, uno de los primeros alumnos, um dos primeiros alunos do seminário de Medellín, e outros sacerdotes e religiosos da Colômbia, cujos processos de canonização já foram introduzidos, bem como muitos outros, milhares de colombianos anônimos que, na simplicidade da sua vida diária, souberam entregar-se pelo Evangelho, e que guardais na vossa memória,
servindo de estímulo para a vossa entrega. Todos nos mostram que é possível seguir fielmente o chamado do Senhor, que é possível dar muito fruto. A boa notícia é que Ele está disposto a limpar-nos. A boa notícia é que estamos sempre em processo de fabricação. Nunca acabado. E como bons discípulos, estamos em caminho. Como vai levando Jesus os fatores de morte que aniquilam a vida? E como é que Jesus corta os fatores de morte que se aninham na nossa vida e distorcem a vocação? Permanecer não significa somente estar, mas manter uma relação vital, existencial, de absoluta necessidade. É viver e crescer em união fecunda com Jesus, fonte de vida eterna. Permanecer em Jesus não pode ser uma atitude meramente passiva ou um simples abandono sem consequências na vida diária. Sempre traz uma consequência, sempre. E me permitam propor-lhes. Deixar-me propor-vos 3. Permitam-me, mais uma vez, o Santo Padre, permitam-me propor-vos 3 modos de tornar efetivo este permanecer, a permanecer em Jesus. Primeiro, permanecemos em Jesus, tocando a humanidade de Jesus, com o olhar e os sentimentos de Jesus, que contempla a realidade, não como juiz, mas como bom samaritano, que reconhece os valores do povo com quem caminha, bem como com as suas feridas e pecados, que descobre o sofrimento silencioso e se comove perante as necessidades das pessoas, sobretudo quando estas se encontram oprimidas pela injustiça, a pobreza indigna, a indiferença ou pela ação perversa da corrupção e da violência. Com os gestos e palavras de Jesus que expressam amor aos vizinhos e busca dos afastados, ternura e firmeza na denúncia do pecado e no anúncio do Evangelho. Alegria e generosidade na entrega e no serviço, sobretudo aos mais pequeninos, rejeitando vigorosamente a tentação de dar tudo por perdido, de nos acomodarmos ou de nos tornarmos apenas administradores de desgraças. Quantas vezes ouvimos homens e mulheres consagrados que parece que, ao invés de administrar de alegria, júbilo, crescimento, administram desgraça e passam a vida lamentando-se das desgraças deste mundo, a esterilidade e a esterilidade de quem é incapaz de tocar na carne sofredora de Cristo. Santo Padre, segundo, permanecemos contemplando a sua divindade, suscitando e cultivando a estima pelo estudo que aumenta o conhecimento de Cristo, pois, como lembra Santo Agostinho, não se pode amar a quem não se conhece. Privilegiando para tal conhecimento o encontro com a Sagrada Escritura, especialmente o Evangelho, onde Cristo nos fala, nos revela o seu amor incondicional ao Pai. Nos contagia com a alegria que brota da obediência à sua vontade e do serviço aos irmãos.
É uma pergunta, porém, não respondam a si mesmos, né? Quantos minutos ou quantas horas leio o Evangelho ou a Escritura por dia? Quem não conhece as Escrituras, não conhece Jesus. Quem não ama as Escrituras, não ama Jesus. Gastemos tempo numa leitura orante da palavra, ouvindo nela o que Deus quer para nós e para nosso povo. Que todo o nosso estudo nos ajude a ser capazes de interpretar a realidade com os olhos de Deus. Não seja um estudo aliado do que vive o nosso povo, nem siga as ondas das modas e das ideologias. Que não viva de ignorâncias, que não viva de saudosismos, nem querer enjaular o mistério. Não procure responder a perguntas que ninguém se põe, deixando no vazio existencial aqueles que nos interpelam a partir das coordenadas do seu mundo e da sua cultura. Permanecer e contemplar a sua divindade, fazendo da oração a parte fundamental da nossa vida e do serviço apostólico. A oração liberta-nos das escórias do mundanismo, nos ensina a viver com alegria. A escolha a fuga do superficial, no exercício de liberdade autêntica. Arranca-nos a tendência de concentrar-nos sobre nós mesmos, fechados numa experiência religiosa vazia, e leva a colocar-nos docilmente nas mãos de Deus para cumprir a sua vontade e corresponder ao seu plano de salvação. E na oração, uma coisa que gostaria de partilhar. Peçam, contemplem, agradeçam, intercedam, porém, também se acostumem a adorar. Não está muito na moda adorar. Acostumem-se a adorar. Aprender a adorar em silêncio. Aprendam a adorar. Somos homens e mulheres reconciliados. Sejamos homens e mulheres reconciliados para reconciliar. O fato de termos sido chamados não nos dá um certificado de boa conduta e impecabilidade. Não estamos revestidos de uma aura de santidade. Ai dos religiosos consagrados que vivem com caras estampadas. Todos somos pecadores. Todos. E precisamos do perdão e da misericórdia de Deus para nos erguer cada dia. Ele arranca o que não está bem e o que fizemos de mal. Joga-o fora da vinha e queima-o. Limpa-nos para podermos dar fruto. Assim é a fidelidade misericordiosa de Deus para com o seu povo, do qual fazemos parte. Ele nunca nos abandonará na beira da estrada. Deus faz tudo para evitar que o pecado nos vença e feche as portas da nossa vida a um futuro de esperança e de alegria. Hasta que se me ocurra mirar para arriba, porque me doy cuenta que estoy caído. Así es él. Finalmente, devemos permanecer em Cristo para viver na alegria. Terceiro, permanecer para viver na alegria.
Se permanecemos nele, a sua alegria habitará em nós. Nós seremos discípulos tristes e apóstolos amargurados. Leiam o final do Evangelho Anunciante. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo. Pelo contrário, espelharemos e levaremos a alegria verdadeira, a alegria plena que ninguém poderá tirar-nos. Espalharemos a esperança de vida nova que Cristo nos trouxe. O chamado de Deus não é um fardo pesado que nos rouba a alegria. A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese peso también nos da. Deus não nos quer submersos na tristeza. Uno de los malos espíritus Um dos males que se apoderaban del alma y que ya que se denunciaban los apodera da alma. Dios no nos Deus não nos quer submersos na que viene tristeza e no cansaço, que provém das atividades mal espiritualidad vividas, sem uma espiritualidade que torne feliz a nossa vida e até mesmo as nossas fadigas. A nossa alegria contagiante deve ser o primeiro testemunho da proximidade e do amor de Deus. Somos verdadeiros dispensadores da graça de Deus quando deixamos alegría del encuentro. transparecer a alegria do encontro com Ele. En el Génesis, después del diluvio, Noé No Gênesis, depois do dilúvio, não é planta uma videira como sinal do novo começo. el Éxodo, Ao terminar o Êxodo, los que Moisés aqueles que Moisés enviou para inspecionar a terra prometida voltaram com um cacho de uvas, signo de esa sinal da terra que emanaba onde mana leite e mel. Dios se ha fijado en nosotros. Deus debruçou-se sobre nós, as nossas comunidades e famílias. Están aquí presentes O Senhor pôs que estén los padres y las madres de los consagrados, los sacerdotes y las consagradas. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y O familias. Senhor pôs o seu olhar sobre a Colômbia. Vós sois sinal Ustedes son deste amor de desse amor de predileção. Nos toca ahora ofrecer Cabe-nos oferecer todo o nosso amor e serviço unidos a Jesus Cristo, que es nuestra vida. Y ser nossa videira, e ser promessa do novo início para a Colômbia, que deja atrás que deixa para trás um dilúvio, como de Noé, diluvios de desencuentros y de violencia. dilúvio de conflitos e violências, que quer produzir muitos frutos de justiça e de paz, de encontro e solidariedade. Que Dios los bendiga. Que Deus vos abençoe. Que bendiga la vida Que abençoe a vida consagrada na Colômbia. y no se olviden E não vos esqueçais que me bendiga. de rezar por mim, para que me abençoe também. Muito obrigado. Ouvimos, portanto, a locução do Santo Padre, várias vezes interrompida pela grande presença de sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas com seus respectivos familiares de origem. Cerca de 12 mil presentes neste centro de eventos de Medellín. Alguno quiere compartir mi empresa, yo enseñaré un idioma que se habla en toda la tierra para alargar los caminos y derribar las fronteras, llegando así el corazón de infinita recompensa.
lado un Dios Padre que nunca duerme, por cuidar de los niños y de los pájaros. Que sí, Señor, que si alguno quiere compartir mi empresa, yo le enseñaré un idioma que se habla en toda la tierra, para alargar los caminos y derribar las fronteras, llenando así el corazón de infinitas recompensas. Soy de aquí, soy de allá, soy un viajero que no ha visto existencia a ningún mapa. La rosa de los vientos me enseña un día que el amor vence al mito de las distancias. Que sí, Señor, que si alguno quiere compartir mi empresa, yo le enseñaré un idioma que se habla en toda la tierra, para alargar los caminos y derribar las fronteras, llenando así el corazón de infinitas recompensas. Amor, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo. Clareou. Este é o meu novo CD. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Ele conta um tempo muito especial da minha vida. Eu espero que ele possa fazer bem também ao seu coração. O melhor para oferecer pra